Está de volta o Comando da Sete. Comando da Sete. Benedito Said. Programa Comando da Sete, eu anuncio a presença aqui da Beatriz Reis. Ela tem uma síndrome rara, von Hippel-Lindau, e são os desafios diários para que haja manutenção da qualidade de vida, né? E é uma doença rara. Eu estava lendo para conhecer aquilo que eu não conhecia, e é uma doença hereditária, né? Tem, parece uma mutação genética rara que afeta uma pessoa a cada 36 mil pessoas no mundo, e tanto atinge homens e mulheres de forma semelhante, mas é tão raro que às vezes a pessoa desconhece, e o desconhecimento faz com que você não tenha informação e não o conhecimento também. E quando é raro, às vezes as dificuldades para o tratamento, para acompanhamento, a medicação, todos esses aspectos aí, e também a experiência e os desafios diários de quem tem uma síndrome tão rara como von Hippel-Lindau. Mas quem vai falar para a gente é a Beatriz. Ela está aqui no programa Comando da Sete. Os desafios são diários. Bom dia. Bom dia, Benedito. Quero agradecer esse espaço, né? É esse mês de fevereiro dedicado às pessoas com doenças raras. Então, é dia 28 de fevereiro é o dia dedicado. Na verdade, é dia 29. Então, o fevereiro, como é raro ter dia 29, que é só ano bissexto, então esse mês ele é dedicado às pessoas raras. E prazer, né? Eu sou Beatriz Reis, considerada uma pessoa com doença rara, e tem sido um desafio, sim, né? Na verdade, o primeiro desafio foi já na minha adolescência. Aos 20 anos eu me tornei uma pessoa com visão monocular. Até 17 anos eu estava muito bem no primeiro exame, aquela miopia para poder estudar, né? Todo estudante tem aquela dificuldade de ler, até que ao retorno, após 3 anos, eu volto ao médico, e aí eu tinha perda total da minha visão esquerda. E isso foi em 95, né? Então você imagina aí, de 95, eu tinha que ir para Belo Horizonte para poder fazer um exame para saber o que era. E não teve um diagnóstico, né? Teve nem tratamento, só esse acompanhamento. E identificaram no fundo do meu olho um tumor, né? Em forma de veias. E por 2 décadas eu fiquei sem um diagnóstico, né? Sem um pré-diagnóstico, eu vou dizer assim. Somente em outubro, novembro de 2011, eu já fui fazer uma consulta em Belo Horizonte, por necessidade de alguns cistos apareceram no meu pâncreas. E daí o médico achou bem estranho, né? E ao sentar na frente dele, esse médico, ele conhecia o von Hippel. E aí foi onde que ele viu já o meu olho, eu tinha passado por vários tratamentos de laser no olho, e o olho sempre muito vermelho, né? Então ele já identificou ao olhar. Então, a partir disso aí, em 2011, então foram 2 décadas, mais de 2 décadas, para descobrir que era o von Hippel. Então aí começou toda uma saga, né, para poder investigar melhor. Então, na época, eu consegui o contato com um oncogeneticista no Rio de Janeiro, e a gente não tinha WhatsApp, né, em 2011, era ainda por e-mail e Skype. Então, fiz um contato com ele, o Dr. Casale, que hoje é referência no Brasil em von Hippel, né, e foi onde eu tive que passar por 6 ressonâncias magnéticas. Você vê, menina? Para poder realmente identificar se era. Então foi aí que foi constatado realmente. Então tinha esses cistos, né, que eles falam angiomas, cistos que podem se tornar tumores. Então no cerebelo, na coluna, no fundo do olho, né? Então a perda da visão
na década de 90 se deu por conta da síndrome. Sim. Agora, a gente, pelo que a gente conhece, é uma questão hereditária, né? Ela é atávica e vai passando. Mas nós não tem notícia na sua família que isso Exatamente, ocorreu, né? exatamente. Logo quando foi descoberto, né, eu ainda tinha a minha avó, a minha mãe, o meu pai já era falecido, mas assim, na minha linha materna, por exemplo, não foi identificado ninguém, assim, né, que possa ter tido. Como eu te disse, pode até ter tido, porém ela é uma doença silenciosa, né, ela não dá sinais, a não ser, por exemplo, já avançado, no caso foi o meu olho, né? Então, é difícil o diagnóstico, né? Esse diagnóstico. E hoje já é possível, somente em 2022, né? Após ter submetido uma cirurgia no cerebelo em 2019 para retirada de 3 tumores na base do crânio, por conta da síndrome. Em 2022, aí eu tive que tirar já nos rins. Então, foi no rim direito e no rim esquerdo, já maligno. Hoje, a médica que me acompanha, que é a doutora Priscila, né? A minha oncologista. E com a identificação desses tumores malignos já, então, eu consultei com um médico online do Sírio-Libanês, doutor Denis Jardins, que é muito especialista na síndrome, eu até nem sabia. E logo ele já pediu o teste genético. Né? Então, esse teste genético, eu tive que fazer um investimento muito alto, e não faço pelo plano. E aí, então, foi para a Califórnia, nos Estados Unidos. Eu aguardei, então chegou. Então, hoje eu tenho esse teste genético. Então, a partir desse teste genético, agora, todos os meus descendentes podem fazer o teste para poder saber se tem a síndrome. Né? Porque aí a questão... Você tem um filho? Eu tenho um filho. Tem um filho, então já está... Isso, ele já está se preparando para fazer esse teste e ele tem 50% de chance de ter. Né? Então, porque o filho é 50% pai, 50% mãe, né? Então, ele tem essa chance de ter, né? Também. Okay. E quais são a sua vida diária, assim? Quais os cuidados você tem que ter? Porque... queira ou não queira, é uma doença rara que causa o aparecimento de problemas, que é um tipo de câncer, né? É um tipo de câncer, é uma doença rara oncológica, ela é considerada isso. Então, os meus desafios, assim, na adolescência, para eu chegar até essa descoberta, foram inúmeros, né? Até porque eu não sabia, então eu caía muito por ter visão monocular, eu não sabia que era por conta da visão monocular. E aí eu fui aprendendo no dia a dia, né? Mas eu sou uma mulher que eu não fico parada no problema. Então, isso não impediu de me desenvolver intelectualmente, de estudar, né? De ser mãe, de cuidar do meu filho, de ter trabalhos, né? Eu até entrei numa empresa onde eu trabalhava como PCD, né? E, então, assim, um dos desafios maiores que eu vejo é a própria inclusão na sociedade. Né? Porque hoje eu uso uma lente escleral que protege o meu olho, porque ele é um olho totalmente vascularizado, né? Ele atrofiou, e como eu sempre trabalhei no público, era sempre assim, apontado, né? Sim. Sempre muitas perguntas, e então assim, lidar com as pessoas, lidar com o preconceito, lidar com o bullying, né? Hoje não se fala em bullying, né? Fala de uma forma mais o assédio moral, mas eu vivi muito o bullying e também vivi o assédio moral, tipo assim, você finge que é cega, ceguinha, entende? E assim, como a síndrome, ela requer um acompanhamento periódico, e isso não atrapalha na minha produtividade. Porque se você me vê aqui, se eu não tiver com esse cordão de girassol, que eu quero até deixar claro aqui, aproveitar, que o cordão de girassol, ele é para identificar, né? Uma pessoa não é prioridade, é direito. Então, a gente tem os nossos direitos como pessoas com deficiências ocultas. Né? Além de eu ser monocular, também é uma pessoa rara. Então, isso traz para a sociedade, é pouco falado na mídia,
mas não é uma prioridade, é um direito. E então os desafios é mais com as pessoas, com o preconceito, com a inclusão, né? Com a discriminação, veladas principalmente, e é lidar também com o psicológico, né? O emocional, porque a cada ida no médico você tem que estar muito preparado mentalmente. Tem que ter uma firmeza forte, né? Exatamente. E para mim a base, Benedito, é a minha espiritualidade. Eu sou cristã católica, né, praticante, e eu sempre tive o apoio da minha igreja, dos meus líderes, dos meus orientadores espirituais, e paralelo a isso a terapia, né? Porque a síndrome, ela é multidisciplinar. Então eu preciso de profissionais multidisciplinar. Então, o oncogeneticista, o oncologista, o nutricionista, oftalmologista, neurologista, o psicólogo, um psiquiatra. Então, é multidisciplinar, né? Então, eu preciso desses profissionais para eu buscar ter qualidade de vida e lidar com esses desafios, né? Aí nós temos alguns pontos, né? Primeiro, mulher. O segundo, tem que trabalhar. Terceiro, a fé. A quarta, o relacionamento. Quinto, a compreensão social. E além da questão médica. Aí você pode criar uma ramificação de vários outros conceitos, que é o enfrentamento. Exatamente. Então eu imagino você, Beatriz, uma mulher com a doença rara, talvez única em Montes Claros, dentro desse contexto todo, e ter que ser forte para poder enfrentar. Exatamente, ter essa coragem, né? Coragem de trazer para a sociedade algo que é muito íntimo, né? Porque quem convive sabe. A coragem de, a cada intervenção cirúrgica, você dizer, eu tenho que ir. Você não sabe se você vai voltar. Eu sei que eu vou voltar porque eu sou rara, Deus me deu uma missão aqui, né? Então, a minha fé me faz acreditar que eu tenho que passar por isso de uma melhor forma, né? Mas, como você diz, a questão de ser mulher, né? Então, a gente traz muito já esses desafios hoje, nesse século, né? Porque a mulher é muito cobrada, ela tem que estar sempre muito alinhada, ela tem que dar resultados, ela tem que dar resposta para a sociedade, dentro da família, né? Ser mãe, né? Educar. E então, assim, graças a Deus, eu tenho conseguido até aqui, né, com esses desafios, e acredito que esse espaço aqui hoje na rádio é para conscientizar mesmo, trazer a conscientização para a nossa sociedade como um todo, né? Compreender, porque a doença é rara, a síndrome é rara, mas nós convivemos aí ainda com discriminações aos autistas, a não compreensão das pessoas que tenham deficiência ou tenham uma limitação, até mesmo porque da própria condição, às vezes, de se inserir, e elas não têm nem essa condição de se inserir, de pensar que elas têm direito. Avançou, mas eu ainda continuo convivendo isso. É verdade. E aí, quando a gente fala nessa inserção, vamos falar assim, na área educacional, a gente sabe que já tem uma lei para pessoa com deficiência, né? Tem também a lei para pessoas com doenças raras, mas ainda assim falta conhecimento. Talvez tenha informação, é muita mídia, o mês de fevereiro a gente entra aí tem o mês do autismo, tem a doença mental, enfim, tem essa parte, mas aprofundar, né? Eu trago isso muito aqui para o mercado de trabalho, que você sabe que eu sou conhecida aqui em Montes Claros nessa área de trabalho, e eu vejo assim que falta ainda conhecimento das empresas, né? Aquele colaborador seu que está ali, talvez ele não está com um cordão de girassol, mas é importante, eu falo isso para as pequenas empresas também, né? Ao contratar os seus colaboradores, conheça a vida desses colaboradores. E aí tem uma contrapartida também, né? Que é que eu tenho sentido um grande desafio agora com uma recolocação no mercado. Então, eu estou buscando uma recolocação no mercado. E aí as empresas estão preparadas
para recolocar uma pessoa rara, É, né? eu acho que é uma questão grave e deveria ser discutida num patamar mais interessante, porque de vez em quando eu fico vendo na Câmara Municipal uns debates que tem nada a ver e ninguém se preocupa com o outro de fato, né? Inclusive eu cismei de ser candidato a vereador e uma das propostas que eu iria apresentar, perdi a eleição, mas uma das propostas que eu iria apresentar é a criação do Fundo Municipal de Saúde para Doença Rara. Era uma proposta que eu escrevi, não sei se seria constitucional ou não, mas a proposta ali. Por quê? Além de você ter uma doença rara, uma síndrome, tem a questão do medicamento, se isso surgir. Então, às vezes tem emenda parlamentar lá que vai para o asfalto, tira 1% e vamos ajuntar para atender um caso raro de uma criança, no seu caso, por exemplo, uma doença raríssima, aquele cara, porque é muito caro e não tem condição, e para conseguir só se for na justiça. Exatamente. Quando consegue, né? Exatamente. Há todo um processo burocrático, né, para poder conseguir essa medicação. É interessante que agora eu estou sem plano de saúde, né, e eu busquei aqui, porque desde que eu descobri a doença rara, eu tinha um amparo no plano de saúde. E então eu tive que buscar no município para entender. E aqui eu quero fazer uma consideração, porque eu fui muito bem acolhida pelo doutor Orlando Miranda e um acadêmico, o Vitor, no PSF Jade do Cidade Nova. Então, assim, eu estou tendo todo o direcionamento agora. Por ser uma doença rara, eu tive que voltar mais vezes, porque eles não conhecem, né? Então, inclusive até falo isso, né? Na Faculdade de Medicina é interessante, porque só passa doenças raras. Mas, de repente, seja interessante ter essa disciplina para os médicos, né? Sobre doenças raras. Então, você vai de Belo Horizonte, São Paulo, Rio, a medicina já está mais preparada, já conhece mais sobre as síndromes, né? Então, quando eu vou fazer algum exame em Belo Horizonte, que eu falo VHL, então eles já sabem, né? E eu tenho sido, agora eu vou ter esse amparo aqui no município, sendo direcionado multidisciplinar, para ter esse acompanhamento. Eu quero ressaltar também, Benedito, que quando é criança, eu não fui diagnosticada como criança, né? Então, eu vivi a minha primeira infância, a segunda infância, a adolescência, para me chegar à fase adulta, já mãe, para descobrir o que eu tinha. Então, eu acho muito importante também as políticas públicas voltarem para os jovens adultos, né? Porque há um trabalho para as crianças que nascem, o teste de pezinho, enfim. Mas e essas crianças, né? Essa geração, digamos, a geração X, eu sou da geração X. Então, eu não tive esse amparo, né? Então, perdi a visão com 20 anos, e aí? Né? Então, tem que voltar esse olhar também. E para essas pessoas, jovens adultos, que são raros, são pessoas com deficiências e precisam inserir no mercado de trabalho. Hoje já tem a lei de cotas, né? Para PCD, mas fala muito só do PCD como deficiente físico. E a doença rara? Como é que fica, né? Como é que fica? Aqui nós temos alguns ouvintes participando. Essa aqui, meu filho nasceu com a síndrome de Axfeld-Rieger, suponho que seja isso. E a cada 200 mil bebês nasce um. Diagnóstico em Belo Horizonte, São Paulo. Meu filho saiu na revista da USP, em São Paulo, caso raríssimo. Eu mesmo fui estudar o caso do meu filho. Fiz técnico de enfermagem para facilitar a vida dele, tento levar a vida dele com leveza. Hoje ele estuda no Capelo Gaivota. Tem 32 anos. É o Jonatas Rocha, é o amor da nossa família. A Jussiara coloca aqui. Eu me lembro quando o Capelo Gaivota foi fundado. Lançaram um filme, né? Tinha um livro, na verdade. E a dona Conceição criou para atender as crianças. Isso, acho na década de 80. Olha só. E tem história, né? Para isso aí. Cada um também dando um depoimento na Jussiara.
São as batalhas da vida. É bacana que essa mãe, ela fala aí de ter que estudar. Foi o meu caso também, né? Então eu tive que buscar e busco atualmente. Hoje eu estou focada mais buscar na questão dos direitos mesmo, né? Estudar mais sobre essa questão da legislação, dos direitos que as pessoas com doenças raras têm, porque muitas coisas, até para mim mesmo, era desconhecida. Então, a partir de um grande desafio que eu estou agora de recolocação no mercado, e como se deu, né, que eu busquei mais informações na base do direito para saber sobre isso, né? E tem muitos direitos, né? Assim, a Constituição assegura isso. E às então, vezes a gente não conhece. Né? Não conhece e aí você não cobra, né? Então é importante as pessoas que estão me ouvindo, seja os pais, seja um jovem, adolescente, busque se informar e como eu, né? A gente tem que correr atrás realmente daquilo que é direito, não é prioridade, assim, não é tipo assim, eu tô querendo isso, não, é um direito mesmo. Já está lá explícito, né? É explícito. Bom dia, sou Daniele, aqui de Montes Claros, sou portadora de doença rara, síndrome de Kipel-Trenonei. A nossa vida é muito difícil, não tem apoio. A Dani mandando aqui. Você vê que os ouvintes estão, às vezes, tem fatos e pessoas aí que a gente não sabe o drama que está vivendo, tá vendo? É interessante, Benedito, que eu participei de um congresso online em São Paulo sobre pessoas com doenças raras e tá no congresso já, tem muitas políticas, né, para muitos, para ser definidos. E dentre eles é interessante, principalmente nós local aqui, que essa pesquisa de IBGE, né, ela possa constar se em cada família tem uma pessoa diagnosticada, porque nem sempre, por exemplo, eu vou ser colocada agora no SUS, porque até então eu tinha um plano, entendeu? Então, eu até me atentei a isso, porque é um caso mais para dentro do município, para ser contado, né? Porque às vezes a pessoa não está com esse atendimento público, que é direito nosso. Gente, nós vamos um pequeno intervalo, rapidinho. Eu quero fazer uma pergunta aqui para a Beatriz em cima dessa questão, sabe, das políticas públicas. A gente volta rapidinho. Pop 95. Pop 95, 8h37. Os melhores carros estão na Via eDrive. Conquiste o seu Caoa Chery 2025 à pronta entrega, com ofertas imbatíveis e condições espetaculares. Aproveite! Tigo 5 Sport, mais potência com o menor preço, a partir de 127.990. Tigo 7 Sport, o mais desejado da categoria, a partir de 146.990. Venha fazer o test drive e se surpreenda-se. Negociação exclusiva é na Via eDrive Montes Claros, Rua Plínio Ribeiro, ao lado do Trevo Sion, sentido aeroporto. Desacelere, seu bem maior é a vida. Cola na Pop. Morar bem, Arquicad. Viver bem, Arquicad Construtora. São apartamentos com alto padrão, pra sua família viver no melhor. Credibilidade se constrói com o tempo. Arquicad Construtora. 27 anos. Cola na Pop. Via Única, o sentido da moda, lança sua sensacional promoção. Desconto de 40% em todo o seu estoque masculino e feminino. Não perca! Desconto de 40% à vista em todo o estoque. Via Única, Rua Doutor Veloso 530 Centro. Cola na Pop. Pop 95.
Está de volta o Comando da Sete. O Comando da Sete, eu estou conversando aqui com a Beatriz Reis, ela contando a história, ela que tem síndrome rara von Hippel-Lindau, que é uma doença rara que precisa de tratamento, acompanhamento, mas e a gente estava conversando sobre políticas públicas para ter o atendimento necessário, né? Também que aparece um profissional aqui num posto de saúde, numa central de referência pública, mas a batalha dela não é fácil não, viu? Com a doença rara, até mesmo a descoberta em si já foi difícil, né, É verdade. Eu acho que o primeiro desafio que uma pessoa enfrenta é ter esse diagnóstico. Então, quanto mais precoce, melhor. Em qualquer síndrome, né? Aliás, em qualquer doença, né, Benedito? Então, é interessante que as políticas públicas invistam mais no diagnóstico. Lembrando só que esse diagnóstico, como a gente estava falando, não só nas crianças, mas nós temos jovens, adolescentes, né? Talvez adultos. Tem um caso muito interessante que o meu congeneticista trocou comigo, que foi de uma mãe. O filho foi diagnosticado com von Hippel e ela, então, aí foi investigar. Na verdade, ela já era uma senhora de 60 anos, ela tinha já um tumor no cerebelo e ela, como ela não sentia nada, né? O que o tumor fez? Ele, de certa forma, ele encaixou no lugar que não atrapalhou ela. A vida dela. A vida dela. Nossa. Só aí que foi feito o diagnóstico. Pensa que ela viveu a vida inteira, né? Então, assim, é interessante, é importante as políticas públicas voltadas também para esse diagnóstico na vida dos jovens, das pessoas adultas, e de forma gratuita, né? Por exemplo, o meu teste genético, ele foi muito caro. Eu tive que reembolsar isso. Se fosse hoje, eu não teria condições de pagar esse teste. Agora, a batalha para que o ouvinte possa ter essa informação, né? Nós vamos ficar com essa entrevista também no YouTube. Os tantos de cirurgia que você fez, Beatriz? Sim, eu passei por 3 cirurgias, né? A primeira foi, na verdade, 4 cirurgias, porque na década de 90 eu fiz em Belo Horizonte as aplicações com laser, né, no olho, exames muito difíceis de fazer de fundo de olho. Aqui em Montes Claros não fazia na época. Então, eu tornei até um caso de estudo lá em Belo Horizonte, porque era um caso muito raro. Então, na área da oftalmologia, o doutor Jean Batista, na época do centro, eu fiz três aplicações com laser, mas não impediu o crescimento do tumor. Então, houve deslocamento da retina. Em 2019, eu passei por essa cirurgia, né? Quero aqui também agradecer o doutor... esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar. Que aqui em Montes Claros me atendeu, e doutor Ramon, doutor Ramon Guerra, neurologista, que também é um conhecedor da síndrome. Ele tinha feito residência, algum estudo no Canadá. Então, eu fui tratar de algo no consultório dele. E daí ele viu que foi necessário, eu fui para Belo Horizonte, então submeti essa cirurgia em 2019, né, para retirada de 3 hemangioplastomas no cerebelo, na base do crânio. Então, sou muito grata a Deus pelo profissional e a equipe dele, o Dr. Jair, né, Leopoldo Raso, que fez essa cirurgia. E em 2022, aí eu fui submetida a mais 2 cirurgias, né, no rim direito e no rim esquerdo, que foi já o tumor maligno, né, com um câncer. Teve que retirar uns 10% de cada rim, onde eu faço esse acompanhamento periódico agora com a doutora Priscila aqui em Montes Claros, né? E preciso desses, cada ressonância magnética hoje que faz R$1.800, R$2.000, né? E essa, além de ser rara, é caro, né? Porque você precisa ter... exige muito, como você falou, existe muito equilíbrio. É um desafio ser equilibrado para cuidar, porque sou eu mesmo que sou responsável pela minha vida, né? Então, eu tenho que buscar esses multiprofissionais. Tenho encontrado profissionais anjos mesmo, são pessoas assim que têm me acolhido muito bem aqui em Montes Claros. Profissionais como advogados também,
para poder me orientar com base nos meus direitos. E isso é muito importante, né? Que quem tá me ouvindo aqui, está nos ouvindo, que busque essas informações dos seus direitos, tanto na área médica, mas também na área de um profissional, de um advogado, para que possa orientar. Você, mãe que tem filho, né? Porque às vezes a gente fica assim, eu não vou conseguir, eu não vou, mas busque, né? Quanto mais conhecimento e informação, mais possibilidade de você chegar onde é um direito de cada um de nós. Tem alguma previsão de medicação? Algum medicamento já? Sim, já tem um medicamento que foi liberado, né, para o Von Hippel, mas como a gente estava dizendo, né, sobre a política pública, toda uma burocracia, montar um processo. Como o VHL, são tumores vascularizados. Então, por exemplo, além dessas rotinas, eu tenho queda de ferro. Então, eu sempre tenho que estar repondo ferro injetável, porque ele é vascularizado, quer dizer que são tumores de sangue. Então, tem todo a questão da alimentação, com nutricionista, suplementações necessárias, né? E essa medicação, ela vem também com esses cuidados paralelos. Então, tem que fazer todos os exames para ver e, posteriormente, todo esse acompanhamento. E aqui a gente vê que tem um caso da Laila, que tem um câncer aqui em Montes Claros, está tendo uma campanha aí para o tratamento, e são 3 milhões de reais. Quer dizer, a pessoa para conseguir isso aí é uma luta danada. Agora me chama a atenção, Beatriz, porque você falou que quer voltar ao mercado de trabalho e está encontrando dificuldade. Sim, o desafio é porque, assim, primeiro que quando você é colocado no mercado de trabalho sem um planejamento, você não planejou, né? Então, quando você sofre uma demissão discriminatória e aí você é colocado no trabalho, você tem que se virar, né? E em algumas entrevistas eu percebo, então, todas as entrevistas que eu tenho passado, nenhuma eu tenho sido contratada para trabalhar. Mas eu não estou desanimada, não, né? Eu não paro. Eu acho que, assim, Deus me deu vários dons, habilidades também, que eu posso ir vivendo, convivendo e com muita alegria e felicidade, porque eu acho que é isso que vai me manter de pé até o dia que Deus lá no céu, ele tem a minha data, né? Não foi no dia 19/9/2019, que é uma data marcante que eu passei por essa cirurgia tão grande no cerebelo e eu retornei, eu renasci. Então, acho que um dos propósitos é estar aqui sendo voz de muitas pessoas com doenças raras, pessoas PCDs monoculares, né? Eu convivi sendo PCD monocular por mais de 2 décadas e a lei federal só foi reconhecida, aprovada em março de 2022, né? Que o PCD, a pessoa com visão monocular, ela é uma pessoa com deficiência e tem seus direitos. Então, assim, sendo voz, levando, passando para as pessoas aquilo que é uma primeira fé. Para mim, a fé é em primeiro lugar, a autoconfiança, o autoconhecimento e acreditando que tudo é possível. A gente não pode ficar parado, né? Deixando as coisas cair do céu, né? Porque a oração é isso, né, Benedito? Orar e agir. Fé e obra. Isso mesmo. Beatriz, quero agradecer muito sua presença aqui no programa Comando das 7. Deixa a gente, por 2 ângulos que a gente vai colocar, né? Primeiro, a gente abre a porta aqui para mostrar a experiência e dizer que existem pessoas com doenças raras, existem pessoas que procuram inclusão, existem pessoas que precisam ser respeitadas, né? Valorizadas, e quando há conhecimento da vida, como a vida da Beatriz, é evidente, você cria clareza e que cause sensibilidade. E no mundo de hoje é difícil, porque o mundo está ficando fracionado em redes sociais, o mundo está sendo fracionado por influenciadores dos mais variados tipos e estão perdendo a comoção da alma. E quando esse vínculo é rompido, talvez as dificuldades sejam maiores, mas quando a gente abre a porta para mostrar a vida de que alguém que tem uma síndrome, mas que batalha em favor da vida, a gente também incentiva outros a tomarem essa caminhada.
É verdade, eu acredito muito nisso. Por mais que as redes sociais elas venham trazendo informação, né? Mas há sim a insensibilidade, a empatia para com o próximo. Né? Então acho que a gente tem que trazer essa empatia sem pré-julgamento, né? Sem pré-julgamento. E esse acolhimento que é muito importante, né? Na nossa vida, porque a nossa vida é passageira. E qual o legado que a gente quer deixar? Eu acho que é muito importante a gente pensar isso. Qual o legado que eu quero deixar? Cada um com a sua história, né? Exatamente. Vamos escrevê-la aí, da melhor maneira possível. Beatriz, muito obrigado, viu? Benedita, eu que agradeço o espaço na rádio, agradeço toda a equipe que me acolheu desde o início, né? Como eu sugeri para trazer aí nesse Fevereiro Roxo, uma conscientização para nossa sociedade, nossa comunidade sobre as doenças raras e que eu possa ser cada vez mais voz, né, das pessoas que enfrentam dificuldades e desafios, mas que não desanimem, amem a vida, porque viver é muito bom. Bom demais. A gente vai estar acompanhando aqui essa batalha, não só da Beatriz, mas de outras pessoas também com as síndromes raras ou doenças raras, que precisam dessa atenção aqui no programa Comando da 7.